Graça e paz, meus irmãos, vamos dar início a este culto, vamos louvar o Senhor, mas antes de tudo, você poderia, por gentileza, projetar para mim aí, por favor, Salmo de número 128, os primeiros versículos apenas do Salmo 128, nós vamos ler juntos, nós vamos orar e depois nós vamos louvar o nome do Senhor juntos também. Tão gostoso quando a gente pode ter esse tempo de meditarmos na palavra, de orarmos juntos, de termos esse tempo de comunhão. Então vamos colocar em pé, vamos ler juntos, vamos ler na projeção juntos, pelo menos assim a gente lê igual, né? Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos e feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Até aqui. Quanta promessa a gente vê aqui. Eu acho tão maravilhoso quando eu penso assim que a promessa aqui para cada um de nós é em função da nossa família, em função da nossa casa, da gente frutificar na nossa casa, dentro do nosso lar. Nós sabemos que a igreja é a extensão da nossa casa precisa estar bem, para que a igreja também esteja bem. Por isso a gente precisa sempre trazer isso para nós, né? E que isso seja assim algo para ficar guardado no nosso coração hoje, que a gente possa frutificar na nossa casa, que a gente possa ser bênção na nossa casa, na nossa família, para que a igreja seja bênção também, a extensão da nossa casa seja muito abençoada. Vamos orar? Deus, eu te louvo, Pai, bendigo o teu santo nome, pelo dia lindo, gostoso que o Senhor nos deu hoje. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pelo sol tão quentinho, gostoso. Senhor, como é bom saber que tudo, Senhor, está em tuas mãos e que tudo, Senhor, está no teu controle. Obrigada, Senhor, porque nós temos o privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ter a certeza que nós estamos aqui para cultuar um Deus verdadeiro, presente, vivo conosco, Senhor. Que a alegria, Pai, da tua presença esteja tomando conta, Pai, de cada um de nós aqui hoje. E que este tempo que vamos ter aqui, Senhor, seja um tempo gostoso, de crescimento, de comunhão, de sermos abençoados, Pai. Que saiamos daqui nesta noite, Senhor, diferentes de como entramos. E que o nosso coração, Pai, esteja desde já sendo tratado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor. E que a nossa casa, Pai, a nossa família, possa estar sendo também alcançada pelo Teu grande amor. Recebe, Pai, o nosso culto, recebe, Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Nos capacita, Senhor, para cada vez mais, Senhor, adorarmos ao Senhor, como só o Senhor merece. A Ti, Senhor, seja toda a honra e a Ti seja toda a glória. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor, vamos cantar juntos. Amém. Nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor para adorá-lo, porque um dia o véu que nos separava foi rasgado e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Aleluia. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais.
luz, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, aquele que tem poder para salvar, para libertar, para restaurar, para transformar. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores, e enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti nos rendemos, Deus, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, nós cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move tem poder para salvar, e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,
Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor um dia venceu a morte para nos dar vida e vida eterna. Por isso queremos te engrandecer e declarar que tu és o Deus da nossa vida. Render a Ti todo louvor, toda adoração, pois só Tu és digno. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja somente a Ti, Pai. Nós engrandecemos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome nessa noite, Senhor, pois só Tu és digno, só Tu és santo, Tu és maravilhoso, inigualável, indescritível, incomparável. Só Tu és Deus, só Tu és o nosso Pai, o nosso Abba, nosso Paizinho. Recebe os louvores e adoração nessa noite em nome de Jesus. E queremos ainda continuar louvando e adorando o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Você que nessa noite veio preparado para trazer ao altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta, pode fazer neste momento, enquanto continuamos adorando ao Senhor e louvando por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, por cada recurso colocado no teu altar, Senhor. Nós sabemos, Pai, que todo bem vem do Senhor, toda boa dádiva vem do Senhor. E para Ti, Pai, nós queremos devolver, Pai, com alegria, em louvor, em gratidão, pelo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor tem nos abençoado de forma tão preciosa. E nós Te agradecemos, Pai, e consagramos ao Senhor estes recursos e pedimos a Tua bênção e o Teu multiplicar sobre a vida do Teu povo e sobre a vida da Tua igreja, Pai. Recebe com gratidão, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, irmã. Aleluia. Quero compartilhar uma palavra que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. E o texto da nossa reflexão está no verso 12. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 12. Paulo, ele está dizendo aqui a Timóteo: por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pai, nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê a inspiração que precisamos agora para meditarmos em Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Queremos abrir a Ti agora, Senhor, nosso coração, nosso entendimento, para receber uma porção da Tua palavra, para que por ela sejamos alimentados e sustentados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nesse texto, Paulo está falando com o seu discípulo, a quem ele chama de filho na fé, que é Timóteo. E Paulo, percebendo que em cadeias, ele escreve essa carta da prisão, e ele percebendo que o seu dia já está chegando ao fim, a sua vida já está chegando ao fim, ele já está sendo preparado para ser entregue como oferta, seu ministério já está findando, ele se sente na obrigação então de instruir aquele jovem pastor que estava iniciando. E a gente percebe aqui um pastor em fim de carreira e um outro no início de carreira. E o que este homem agora, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, ele tem para instruir e passar para aquele jovem, então, que o sucederia no ministério. E o interessante é que o foco dessa palavra de Paulo, o contexto dela, e o objetivo pelo qual Paulo escreve, está registrado no verso 6
dessa mesma carta, no capítulo 1, do verso 6, Paulo ele diz assim: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo havia preparado aquele jovem. Timóteo havia entrado para o ministério e ordenado pelas mãos de Paulo. E Paulo está aqui admoestando, trazendo uma palavra de admoestação, para que Timóteo se mantesse embaixo de disciplina, para que o dom fosse reavivado. Essa era a preocupação de Paulo com este jovem. E ele diz aqui no verso 12 que por essa razão ele sofre. Ele diz que no verso 12, por isso estou sofrendo essas coisas. O sentido da palavra sofrer no original é ser afetado, sentir. Por isso Paulo estava sentindo, ele estava sendo afetado. E Paulo e os demais discípulos, todos aqueles que abraçam a fé em Cristo, também em algum momento é afetado por causa da perseguição. Jesus mesmo disse: me perseguiram, vos perseguirão a vós também. Então, essa passagem bíblica, ela faz parte de alguns conselhos, e aqueles que Paulo julga dos mais importantes para aquele jovem pastor. Além do cuidado todo que Timóteo deveria ter com relação aos ensinamentos, combate às falsas doutrinas e tudo mais acerca do Evangelho. Portanto, esse é o tema: como reavivar o dom de Deus. Porque essa é uma palavra que constantemente ela está no nosso meio. Nós oramos para que Deus envie um avivamento. Nós queremos uma igreja avivada. Nós queremos um culto avivado. Nós queremos uma igreja que sai das suas quatro paredes e vai levar Cristo, né, lá fora, lá nos guetos, lá nas ruas, lá nas favelas, porque é assim que Jesus veio. Jesus não veio para os sãos, para aqueles, mas Jesus veio para aqueles que precisam de cuidado. E esse é o tema, então, que nos envolve, e nesse verso, Paulo especificamente, ele cita 3 coisas que Timóteo precisava saber. São 3 coisas que nós precisamos saber, que precisa ser claro em nossas vidas, para o resto das nossas vidas. Precisamos ter convicção dessas coisas, porque dessas coisas que Paulo fala a Timóteo é que vai depender o seu ministério e toda a sua vida e depois a sua eternidade. Independente, portanto, do momento que nós estamos vivendo, ou que o cristão está vivendo, ele não pode esquecer jamais dessas 3 coisas que nós queremos ver brevemente nessa noite. Então vamos lá. Primeiro ponto que Paulo ele diz a Timóteo. Ele diz: porque eu sei em quem tenho crido. Paulo estava sofrendo, e ele sofreu pelo Evangelho, e ele foi perseguido, porque ele sabia em quem ele cria. O termo crer aqui no original é pistel, que é estar persuadido, depositar total confiança, é convicção. Ou seja, Paulo sabia quem era Jesus. E por isso ele podia experimentar qualquer coisa, como ele mesmo diz nas suas cartas. Eu já estou experimentado em tudo. Eu sei viver na fartura e também sei viver quando tudo falta. As marcas do meu apostolado eu trago no corpo. São as quarentenas, os apedrejamentos e tudo mais. Mas por que Paulo podia sofrer e sentir tudo isso e persistir? Porque Paulo sabia e conhecia Jesus Cristo. Não há nada mais dissaboroso ou deplorável a pessoa
falar ou conversar de Deus com alguém que não conhece a Deus, que não conhece a Deus além do nome Deus. Conversar com aquelas pessoas que ignoram os caminhos, que não conhecem a palavra de Deus, e por isso vivem as suas vidas achando que nunca haverá consequência para os seus atos. Mas também não há nada mais prazeroso do que, e mais deleitoso do que conhecer a Deus e saber por experiência pessoal de quem é Jesus Cristo. E quando a gente vai estudar a vida deste homem, que está dando orientações para o seu jovem discípulo, a gente vai perceber que Paulo conheceu de fato quem era Jesus Cristo. Paulo teve uma experiência real com Jesus. Paulo experimentou quem é Jesus. E ele o conhece no momento em que ele está perseguindo a igreja de Jesus. No momento em que ele tem cartas na mão para prender todos aqueles que invocam aqueles que são do caminho. E nesse contexto, Paulo é visitado pelo Senhor. E ele conhece a Jesus. E ele tem esse discernimento. Paulo conhece a Cristo na sua multigraça, na multiforme graça e sabedoria de Jesus, do Senhor. Em algum momento, Paulo vai dizer, não sei se aos Coríntios, ele vai dizer: eu me fiz de rico para com os ricos, me fiz de fraco para com os fracos, me fiz de judeus para com os judeus. Paulo entendeu a graça de Deus, entendeu o alcance dessa graça. Então Paulo, ele podia sofrer essas coisas porque ele sabia de fato quem era Jesus. Jesus se revela, esse Deus que se revelou a Paulo. E Deus que se revela com poder, com milagres, com prodígios, mas também em perseguições, e em lutas, em naufrágio e tudo mais. Esse mesmo Deus que se revela a Paulo, ele deseja se revelar a cada um de nós. Algo que a gente percebe é que, quando Paulo teve um encontro com Cristo, ele também se esforçou para conhecer esse Senhor Jesus, esse seu Salvador, aquele que o tira da ignorância e aquele que revela o amor e a graça de Deus. Paulo conhecia. E a pergunta para a nossa reflexão é: nós sabemos quem é Cristo? Conhecemos por experiência de quem é o Deus que servimos? Um dia desses eu ouvi alguém falando de uma situação que ele estava vivendo, e uma pessoa que está se preparando para o ministério, e essa pessoa que estava aos cuidados houve um problema de relacionamento, mas aquela pessoa que estava se preparando para o ministério disse que não perdoava a outra pessoa. E ele disse assim: olha, a partir de hoje você nem sequer fala meu nome mais. Uma pessoa que não está disposta a compreender a outra, a se colocar no lugar da outra, ela não conheceu ainda quem é Jesus Cristo. Ela não conheceu ainda a graça de Deus. Porque Jesus Cristo, ele se colocou literalmente no meu e no teu lugar. Jesus se colocou no lugar o qual era nosso. A cruz era para nós, não era para ele. Precisamos conhecer quem é o Senhor, de fato, perdoando, relevando muitas vezes, porque o ser humano, o que ele mais quer mesmo é que justiça seja feita, que os erros sejam reparados. Mas veja bem, Jesus não pede que, naquele momento em que ele está sendo crucificado, ele não pede justiça sobre aquelas pessoas que estão o crucificando. Naquele momento, Jesus diz: Pai, não os
poupa-lhes, não leve em conta este pecado, porque eles não sabem o que fazem. E sabe qual que é o mais interessante disso? É que nenhuma daquelas pessoas haviam primeiramente pedido perdão e nem reconhecido o seu pecado. Esse é o amor do nosso Deus. É assim que nós precisamos conhecer o Senhor. O Senhor simplesmente nos ama, Ele é amor, e nós, é João quem vai dizer, se não somos capazes de amar o nosso próximo, como que podemos dizer que amamos a Deus, se não amamos aquele a quem vemos? Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. E Paulo sabia por experiência. Esse é um ponto básico, o primeiro ponto básico desse texto para nós mantermos o dom de Deus vivo dentro de nós. Precisamos saber quem é Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que se colocou no nosso lugar. Ele é aquele que veio para perdoar pecados. Ele não veio para aquele que é certinho, mas ele veio para aquele que reconhece que necessita de ajuda. O segundo ponto que Paulo trabalha com Timóteo, para que o dom de Deus seja mantido aceso dentro dele, é saber que esse Deus é poderoso. Paulo diz, sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso. O teu Deus é poderoso. O nosso Deus, Ele é poderoso. E a raiz do grego da palavra poderoso é dunamis, de onde vem a palavra dinamite. Significa poder, força. Não é qualquer força, é uma força explosiva. É um poder que transforma aonde esse poder age. Estava vindo de viagem esses dias e precisamos de Londrina para cá, estão mexendo na pista e nós precisamos parar numa distância muito longe de um lugar onde eles estavam colocando dinamitando uma área para poder alargar a estrada. Precisamos ficar bem longe. Então veja, porque o poder que tem uma banana de dinamite. Algo pequeno assim. Agora imagine o nosso Deus, que não pode se mensurar o tamanho dele. Porque Deus é Espírito, está em toda parte. E o significado dessa palavra, poder, força, é virtude, habilidade. Saber que Deus é poderoso é uma informação que pode trazer muito consolo, sobretudo quando nos sentimos impossibilitados, quando nos sentimos sem força, sem influência, mas experimentar o poder de Deus numa situação assim é muito melhor ainda. Quantas vezes quantos testemunhos nós poderíamos hoje aqui dar acerca do poder de Deus em nossas vidas? Porque nós experimentamos naquele momento que Deus agiu e tivemos a percepção porque o Espírito Santo testemunhou no nosso coração. Mas quantas outras vezes Deus tem agido e nós ao menos temos percebido. Às vezes não percebemos. Sabe aquela viagem que você fez, que foi tudo tranquilo, não teve nenhum probleminha? Deus também estava agindo. E muitas vezes nós não percebemos, porque esse poder, essa habilidade, essa virtude, nos mantém seguros e salvos o tempo todo. E é por esse poder que muitas vezes somos poupados de situações que sequer a gente toma conta. O poder de Deus não apenas salva, mas também protege. Só Deus é que tem essa habilidade, esse dunamis para salvar e assegurar a nossa salvação. Em Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. No entanto, o poder de Deus não é para ser usado em benefício próprio.
Que coisa tremenda. O poder de Deus, todo o poder de Deus, nós, você, eu, qualquer um de nós, como instrumentos, esse poder ele passa por nós. Você consegue mensurar isso? O poder de Deus que passando por nós, somos instrumentos para alcançar outro. Se bem que Paulo orou com instância para que fosse livre de um espinho na carne que o incomodava. Senhor, me livre desse espinho. Quantas pessoas foram curadas pelo ministério de Paulo? Nós temos pelo menos um relato de que Paulo se estende um pouco mais na pregação, uma pessoa cai do segundo, terceiro andar, cai morta, Paulo vai, ora, aquela pessoa ressuscita, Paulo volta e continua pregando. Ele vai dizer que o evangelho que ele prega não é um evangelho eloquente, com palavras persuasivas, mas um evangelho experimentado no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, experimentando o poder, e todo aquele poder que passava por ele não podia usar em benefício próprio. Isso é algo que nós precisamos entender. Ele vai dizer, esse Deus é poderoso, e todo esse poder, ele passará por você, para atingir e abençoar outras pessoas. Eu me lembro do ministério de John Wesley, um homem que, pelas suas mãos, passaram tantos recursos financeiros, do qual ele pôde abençoar muitas pessoas, instituições e tudo mais. No entanto, quando ele morre, nas suas mãos, apenas um pouco da economia do salário do mês que ele recebeu. Mas todo o recurso que passou por ele foi para abençoar, e todo o recurso celestial está à nossa disposição para alcançar e abençoar outras pessoas. Muitas vezes uma pessoa ela é abençoada simplesmente porque nós damos um pouco da nossa atenção. Não precisa muito às vezes. Atenção, uma palavra, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um cumprimento, é um pouco da nossa atenção que nós estamos dando. Somos instrumentos do Senhor. E é Ele quem opera, tanto o querer como o efetuar, segundo os seus próprios planos. Deus age como quer. Ele é poderoso. Timóteo não podia esquecer disso. Para que o dom de Deus se mantenha vivo nele. Paulo está dizendo, eu te exorto, te admoesto, para que reavives o dom. Deus é poderoso. Mas agora, eu preciso saber disso. Nós precisamos saber que Deus é poderoso. O Senhor continua agindo hoje. Ele continua respondendo orações hoje. Eu tenho dito várias vezes aqui, a distância do agir de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus é uma oração. Uma oração pequena, uma oração singela, uma oração verdadeira. Muitas vezes a oração verdadeira não é aquela, Senhor, excelentíssimo, ó Altíssimo. Muitas vezes a oração que Deus quer ouvir é aquela oração assim, Senhor, eu não estou sentindo a Tua presença, mas eu sei que o Senhor está aqui. A Tua palavra diz isso, mas eu estou tão fraco, Senhor, que eu não sinto que a minha oração vai passar do teto. E aí eu preciso saber que a minha oração não precisa passar do teto, porque eu já estou vivendo o reino de Deus aqui, porque Deus está em toda parte. A minha oração não precisa atravessar o teto, porque Deus está habitando em mim e se movendo em mim. E a palavra do Senhor diz que como eu não sei orar, como convém, o Espírito Santo intercede com gemidos. E na minha fraqueza Ele chora e geme junto comigo.
Minha oração não precisa passar do teto, mas precisa ser uma oração sincera, verdadeira. Senhor, estou sofrendo, me ajude na minha fé. Eu quero continuar perseverando, porque eu sei que o meu Deus é poderoso. Sei quem tenho crido, sei que Ele é poderoso. E o terceiro e último ponto, que é o ponto maravilhoso. Paulo diz: poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sei quem tenho crido, sei que é poderoso para guardar o meu depósito. Gente, todos nós aqui temos uma conta num banco. E o que nós depositamos lá? Nós depositamos lá, em valores, recursos para a nossa subsistência. O nosso salário, as nossas economias. Se algumas pessoas têm joia, ela vai lá e deposita a sua joia para ficar segurado, não é verdade? Agora, o que é que Paulo tem depositado? Muitas pessoas têm muita riqueza material, outras têm depositado em depósito pecado e miséria. Mas o que Paulo deposita é a sua alma. É a sua alma. Não existe nada mais valioso do que uma alma. O Senhor Jesus diz: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja que para nós termos assim uma pequena dimensão de quanto vale uma alma, é que os recursos do mundo todo não são suficientes e não se compara a uma alma, porque Jesus diz: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder uma alma? Então, será que nós podemos ter pelo menos assim uma ideia de quanto vale uma alma? De quanto vale o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz? O mundo todo não é suficiente para comprar uma alma. O que Paulo deposita é sua alma. O que um crente deposita quando recebe Jesus por seu Senhor e Salvador e se mantém firme no caminho e no testemunho é a sua alma. É isso que nós depositamos. O que Paulo está dizendo aqui é que o Senhor é poderoso para assegurar a sua alma, para guardar o seu depósito. Os verdadeiros cristãos têm nas mãos de Deus o depósito de sua alma, de sua vida, a sua eternidade. Aleluia! Glória a Deus. Para tudo que quando temos condições fazemos seguro. Eu estou andando com o carro reserva, porque o nosso carro estava estacionado. O carro estava estacionado. Um outro carro saiu de trás do nosso carro. Um segundo carro bateu nesse carro, esse carro bateu no nosso e bateu mais em outros 2 carros. E graças a Deus que temos seguro, porque a pessoa não tem seguro, não vai pagar. Se eu quiser receber, eu vou ter que acionar pequenas causas. Eu acionei o seguro, vou pagar a franquia, o carro está sendo arrumado, e eu tenho um carro reserva. Não vou perder o meu carro e não vou deixar de trabalhar por conta desse incidente. Se no mundo aqui nós fazemos seguro, e estamos assegurados, quanto mais no reino espiritual. A tua alma está assegurada contra, inclusive, acidentes que possam acontecer no decorrer do caminho. Não é verdade que acontece acidente com a gente? Às vezes a gente levanta cedo e tudo dá errado naquele dia,
a gente vai tomar um banho, leva um choque no chuveiro, acho que nem existe mais isso, né? Antigamente existia choque, né? Aí vai fazer uma coisa dessa, queima o arroz, queima o alho, perde tudo. E às vezes aqui a gente está tão estressado, nada deu certo, e às vezes a gente comete um acidente, a gente não distrata uma pessoa, comete pecado. Mas a tua alma está assegurada. Porque o Espírito Santo que habita dentro de você, ele é tão tremendo, ele vai deixar passar um tempinho. Ele não intromete, não é? Naquele momento que a gente está bem bravo, bem alterado, parece que o Espírito Santo fica assim, bom, vai aí. Ele deixa a gente. E a gente passa dos limites. Depois de uns 15 minutos que a nossa pressão abaixa, o Espírito Santo entra. E ele diz assim, então, filho, filha, você não acha que exagerou? E aí a gente vai diminuindo. E ele vai falando com tanta mansidão, com tanta convicção, porque o Espírito Santo nos constrange quando ele mostra que nós estamos errados. Nós falamos, Senhor, é verdade. Ele vai dizer assim, eu estou falando com você porque a tua alma está assegurada. Arrependa-te. Se conserte. Peça perdão. Se humilha. A nossa alma está assegurada. A tua alma está assegurada. E Paulo está dizendo aqui para Timóteo, Timóteo, a tua alma está assegurada. Porque haverá momentos no ministério, Timóteo. Porque Paulo experimentou isso. Na sua segunda viagem missionária, Barnabé e Paulo, e João Marcos, que havia causado transtorno na primeira viagem, Paulo se levanta e diz, não, João não vai com nós, Marcos, não, ele não foi útil, ele nos abandonou, não é justo que ele vá com a gente. Paulo vai entender isso. Mais para frente o Espírito de Deus vai trabalhar com ele. E no final de carreira, próximo desse momento em que Paulo já está escrevendo a sua carta aqui à prisão a Timóteo, ele vai dizer no final da sua carta, manda-me Marcos e os pergaminhos, porque ele é muito útil ao ministério. Então Paulo ele vai dizer, Timóteo, haverá momentos que vamos extrapolar e vamos passar dos limites. Isso não quer dizer que o teu ministério afundou e chegou ao fim. Portanto, reavives o dom de Deus que há em ti, porque a tua alma está assegurada em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aconteça o que acontecer, nós precisamos guardar essas coisas no nosso coração, porque o depósito da nossa alma em Cristo está assegurada nas mãos do Senhor. O que eu aprendo com isso? Que não podemos permitir que situações como calamidades, desventuras, acidentes, divórcios, assaltos, injúrias, perseguições, que nenhuma dessas coisas nos afastem do propósito de Deus para as nossas vidas. Não podemos jamais questionar o agir de Deus, lembrando sempre que Ele está no controle de nossas vidas. O ser humano tem a tendência, todo ser humano tem a tendência de confundir conforto com bênçãos. E desconforto, lutas com castigo divino, disciplina. Mas nós precisamos entender que todas as coisas, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tinha um propósito para a vida de Timóteo e Paulo estava dando uma orientação para que Timóteo mantesse sempre vivo o dom de Deus sobre a sua vida. Que nós possamos lembrar disso. Sabermos em quem temos crido, quem é Jesus,
Ele não é apenas um personagem da história, Ele é o nosso Salvador, Ele é o teu, o meu Salvador. Precisamos saber que Deus é poderoso, o mesmo ontem, hoje e sempre será. E que Ele guardará o nosso depósito até aquele dia. E quando Ele ordenar, e o anjo tocar a sua trombeta, então, como uma família, subiremos nos ares e teremos um encontro com o Senhor. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor te abençoe. E que essas coisas possam ficar gravadas no nosso coração. Sabendo que incidentes acontecerão, mas o Espírito de Deus, nós estamos assegurados, fomos selados, o maligno não pode nos tocar. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para a Cleide tocar e o Jonatas uma canção para nossa inspiração, e depois nós vamos orar, para que o Senhor possa continuar confirmando essa palavra nos nossos corações. Vamos colocar em pé? Vamos cantar essa canção? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, e enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,
venceu, sobre a morte venceu. Senhor Deus, nos colocamos, Senhor, nesta noite, ao ouvirmos Tua palavra, e o desafio, Senhor, de que o dom de Deus seja reavivado em nossas vidas, e que essa chama, mantendo-se acesa a cada dia, Senhor, que haja forte convicção, não apenas de conhecimento, mas de experiência do Deus em quem temos crido, do Deus que nos salvou, do Senhor que, deixando o seu trono e toda a sua glória, assumiu a nossa forma e tomou o nosso lugar na cruz. Deus da nossa salvação, o Senhor que nos ama e que nos entende, que nos perdoou antes mesmo sequer que pudéssemos pedir perdão ou reconhecer o nosso erro. O Senhor já nos amou desde a eternidade, e que nós possamos conhecer este amor, e por este amor, Senhor, nos movemos, ó Deus, no nosso lar, nas nossas atividades diárias, ó Pai. Que possamos ter forte convicção de que este Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de poder, que sustenta todas as coisas, e que tem nos sustentado em todas as situações, e que é fiel para guardar o depósito das nossas almas, porque fomos selados pelo Teu Espírito, e que dessa forma, Senhor, possamos, ó Senhor, manter acesa a chama, a fé, a esperança sempre renovada em nós, a nossa fé fortalecida, Senhor, para que o mundo também, Senhor, possa crer e possa ver através das nossas vidas, através da perseverança, Senhor, e do Espírito do Senhor que nos leva ao arrependimento, para que possa conhecer o Teu amor, para que possa conhecer a Tua igreja, para que possa conhecer a Tua salvação, e que para que possamos, Senhor, desenvolver o ministério para o qual o Senhor nos chamou no corpo de Cristo. A verdade, Senhor, é que muitas vezes nós nos sentimos tão fracos, tão pequenos, tão impotentes, e pedimos nessa hora que o Senhor nos revele a Tua graça, de quem Tu és, e de que estamos seguros em Ti. Louvado seja o Teu nome. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora, poderosa do Espírito Santo, seja com as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Mas eu sei quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Acho que não lembrava, acho que eu nunca ouvi essa. Ah, é o hino, né? Não, o hino eu conheço, mas eu não lembrava dele, não. Não lembra? Acho que eu não sei se eu já toquei esse hino uma vez na minha vida.